Então vamos lá? Boa tarde e boas-vindas a todos que estão acompanhando o nosso quinto ciclo de debate discente, organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisas de Relações Internacionais, o CERIFACAMP. Eu sou Fernando Cavalari, aluno do quarto ano de Relações Internacionais e estagiário do CERIFACAMP. E o ciclo ele visa a difusão dos resultados de pesquisas conduzidas pelos nossos alunos de Relações Internacionais da FACAMP, em formatos de projetos de pesquisa, grupo de estudos, monografias e iniciação científica. Nesse ano, o ciclo está acontecendo dos dias 30 de outubro ao dia 14 de novembro, com 12 mesas temáticas de apresentação dos resultados de pesquisa em formato de pôster. As mesas contam também com a participação de convidados externos, no caso, pesquisadores e professores de universidades públicas e privadas brasileiras, como debatedores. Com o propósito de promover a difusão das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da FACAMP, por meio do intercâmbio de conhecimento entre instituições de ensino e pesquisa dos debatedores convidados, é com grande honra que declaro aberta a sexta mesa do quinto ciclo de debate discente do CERIFACAMP, intitulada Intersecções entre Política, Cultura e Religião. Para discutir o tema da mesa de hoje, é com grande prazer que damos as boas-vindas ao nosso convidado, professor Lucas Giannoni. A gente não vai conseguir mostrar ele na câmera agora, mas daqui a pouco ele aparece. O professor Lucas é bacharel, licenciado, mestre e doutor em História pela Universidade de São Paulo, professor de História na FACAMP, nos cursos de Relações Internacionais e Administração. Ele é autor do livro O Povo Ausente, Livres, Pobres e Administração Colonial. E as suas áreas de pesquisa são História do Brasil, Império e Colônia, Colonização, Escravidão e Livres Pobres no Brasil. Professor Lucas, nós agradecemos a sua presença e a sua disponibilidade para participar do nosso ciclo de debates discente. Na mesa de hoje, nós vamos contar com a apresentação de 3 trabalhos. Então, a gente vai começar agora com a apresentação intitulada Construindo a Nação, a Educação na Era Vargas, desenvolvida pelo pesquisador Júlio Visigato Portes. Você tem 10 minutos para apresentar sua pesquisa. Você tem a palavra. Muito obrigado. Bem, vou começar apresentando minha pesquisa. O título dela é Construindo a Nação, a Educação na Era Vargas, 1930 a 1945. Esse trabalho ele foi feito, na verdade, para uma disciplina de Filosofia e História da Educação, da Unicamp. E nele eu busquei discutir como a construção do aparelho educacional no Estado moderno brasileiro, né, a Constituição do Estado moderno brasileiro e a Constituição do aparelho educacional moderno contribuíram e, de certa maneira, deram uma direção para a construção de uma nação brasileira. Os estudos se situam mais na corrente moderna dos estudos sobre nacionalismo e sobre nação. Então, eu entendo a nação como uma comunidade tanto imaginada, uma comunidade de pensamento, quanto uma comunidade criada por um Estado, né? A ideia de que o Estado, ao ter seus aparelhos, ele cria nexos, práticas e fundamenta a criação imaginada de uma comunidade, faz com que os indivíduos se entendam parte de uma mesma comunidade. E a educação, nesse sentido, ela tem uma dupla importância, né? Ela tem, por um lado, um sentido de coesão de pensamento, que é aquela defendida pelo Bourdieu, de o pensamento dos indivíduos se formando da mesma forma, com a mesma característica de estudo, a mesma característica de pensamento, e depois a outra ideia de ideologia, que é um pouco mais comum, é disseminado pelo Althusser, né, da escola como um aparelho ideológico responsável por criar as bases de pensamento da sociedade e manter as relações de produção dentro dessa sociedade capitalista. E em 1930 é um ano marcante para essa produção, pela mudança do sentido do Estado brasileiro, né? A partir do começo, né? A partir de 1929, com a crise com a quebra da Bolsa de Nova York, com a Primeira Guerra Mundial,
a gente tem uma crise tanto dos valores e dos pensamentos liberais, quanto uma crise econômica e uma crise política dentro do Brasil, que vai levar a esse novo projeto de modernização e de industrialização do Brasil. E para esse processo, foi necessário um Estado, né, segundo a Drive, a criação de um Estado moderno capaz de liderar esse processo de industrialização e modernização. E um dos aspectos desse Estado foi a criação desse aparelho educacional para pautar em novas bases a educação, uma educação voltada para o trabalho e pautada em valores modernos. E esse modelo educacional, ele se torna, essa criação do aparelho, ela se torna um foco de lutas políticas, tanto pela formação de como vai ser a estrutura desse aparelho, quanto quais vão ser os valores intrínsecos, né, inculcados, né, nesse processo. E nesse sentido, já indo um pouco para a conclusão, se forma um aparelho centralizado, não é, com o Ministério da Educação assumindo a dominância sobre todos os outros aparelhos de Estado e de certa forma estabelecendo uma mesma política educacional, a capacidade de imposição é uma palavra forte, né? Esqueci a palavra. Bem, de imposição de uma política única sobre todo o território brasileiro, que é o que a Drive defende, né? Que esse processo de centralização do poder, ele não é só uma centralização dos aparelhos, mas a criação de novos aparelhos que sejam capazes de colocar essas novas políticas sobre todo o território, implementar essas políticas sobre todo o território. E depois, na disputa política, e aí eu me baseio no escrito do Azevedo, né, que estava lá, e ele defende que nesse momento você cria uma educação voltada para o trabalho, com a ideia de uma unidade nacional, uma continuidade da educação, ou seja, uma educação que parte do ensino básico e te leva até o ensino superior, né? Diferente daquela educação religiosa de antes, enquanto você tem a catequese e o ensino universitário, que é outra coisa completamente diferente, que nem existia no Brasil. Também implica aí a escola única, né? Uniforme, com todos aprendendo as mesmas coisas, comum, obrigatória e gratuita. O que vai contribuir muito para essa ideia de nação por todo o território brasileiro, que é uma coisa que a gente não enxerga em vários outros lugares do mundo, né? Em que a nação não se enxerga como uma comunidade por não ter essa mesma base de pensamento. E é interessante analisar as quebras, né, nesse processo. Existe uma tensão muito forte entre público e privado e o ensino laico e religioso. Principalmente porque o religioso era o dominante até esse momento, não é? É uma educação principalmente privada. E nesse sentido, essa mudança para uma educação pública e única foi muito importante para conseguir gerar de fato essa sensação de nação por todo o território brasileiro, essa padronização do pensamento e dos valores. E por outro lado, por mais que tenha havido a manutenção do ensino particular, do ensino privado, ele foi subordinado ao Estado, diferentemente de antes. Então, o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação, elas vão definir os padrões de ensino para todas as escolas. E o que contribui com a ideia do Althusser dos aparelhos de Estado, eles podem mesmo ser aparelhos de Estado privados, né? Para propagar essa ideologia. A questão para ele é que ele propaga a ideologia da classe dominante para a reprodução das condições de produção. E o que eu estou defendendo, na verdade, vai um pouco numa outra direção, né? Que apesar de existir esse aspecto de propagação da reprodução, das condições de produção capitalista, essa escola, esses aparelhos de Estado ideológicos, eles contribuem para a criação de uma nação. Vai além de uma reprodução dos valores, vai além de uma reprodução da dominação capitalista, que é o foco do Althusser na análise marxista dele. Implica, inclusive, na criação de uma nação, de um nexo moral, né? Que é uma discussão muito grande nos anos 30, que aqui no texto eu me apoiei no Prado, né? E, para concluir, então, a educação é um fator muito importante, não é o único, para a criação desse nexo moral que o Caio Prado Júnior identifica como uma falta nos anos 30. Né? Para ele, a grande busca por um Estado brasileiro é a criação de um nexo moral e que una as pessoas além das relações de violência que eram preponderantes na colônia.
E o aparelho educacional, nesse sentido, ele vai ser muito importante para essa criação. É claro que, a partir da definição da estrutura, outras coisas podem assumir preponderância dentro da estrutura, né? A gente criou uma estrutura que é nacional e reforça essa ideia de nação, mas outros sentidos podem ser dados à estrutura ao longo do tempo, que a gente vai ver depois, não está no escopo da análise, né? A gente forma a estrutura entre 30 e 45, até 60, e outros sentidos vão ser dados a essa estrutura a partir de 64, depois 88, mas sempre um sentido nacional sobre todo o território brasileiro. É isso, obrigado. Bom, agora, nossa segunda apresentação, nós vamos para a apresentação das pesquisadoras Ana Lívia Rocha, Beatriz Granzotti, Júlia Nascimento Queiroz, Marina Lopes da Silva e Sabrina de Moura Leite Rabelo. Infelizmente, nem todas puderam estar aqui, mas nós temos essa dupla incrível, e elas fizeram a pesquisa sobre... Todas estão aqui, desculpa. Só a Marina, isso. E aí a pesquisa é sobre Índia, o embate entre a cultura e o desenvolvimento econômico industrial. Meninas, vocês têm a palavra. Boa tarde. A nossa pesquisa ela veio através de um seminário apresentado na aula de desenvolvimento socioeconômico, em que o nosso objeto de estudo é a Índia e o conflito entre a cultura e o desenvolvimento socioeconômico e industrial do país. Primeiramente, a gente observou que o país é muito, muito multifacetado. Então, daí já veio várias formas para a gente entender, e a primeira dela que a gente destacou, que seria um obstáculo para o desenvolvimento, é a questão da língua. Na Índia, tem mais de 22 idiomas oficiais, além de 1.600 dialetos. Então, isso desencadeia vários aspectos, como a comunicação entre estados, regiões, comunidades, a dificuldade em formar um mercado unificado, porque as empresas não conseguem formar escala, porque tem um limite de aderir novos clientes devido a essa questão linguística. Outro ponto também é que o Estado ele fica cada vez mais burocratizado, então ele fica muito mais complexo do que deveria ser, porque os trâmites legais, os documentos oficiais, essas operações legais elas têm que ser disponibilizadas no máximo de idiomas possíveis, e isso vai demandar muita energia do Estado. E nisso a gente também entra na questão da educação. Para fornecer educação de qualidade, ela não vai chegar na maioria das pessoas. Então, vai ter uma parte da população que não vai ter uma boa educação e outras que não vão sequer ter acesso à educação. E outro ponto importante também é a coesão social e a dificuldade de integração cultural. Essa fragmentação linguística, ela gera também conflitos sociais, essa dificuldade de reconhecer o outro como igual. Isso acaba levando movimentos separatistas na Índia, como já ocorreu e vem ocorrendo, o que dificulta a soberania do país. Além de todos esses fatores que a Júlia comentou, um dos principais pilares para se entender a Índia em questão de desenvolvimento socioeconômico, com certeza é a religião, que impacta todos os setores da vida, da sociedade, e é impossível associar crescimento econômico sem pensar em outros fatores da sociedade. A religião é o mais importante deles. E a religião hindu,
que representa 80% dos religiosos, né, da Índia, ela tem uns princípios que são muito contra os valores do capitalismo ocidental que nós conhecemos. Então, a lógica de acumulação do capital é diferente, a lógica de apropriação material é diferente. Então, tem um conflito muito forte nessa influência religiosa e no incentivo a empreender na Índia. Então, por exemplo, um dos valores mais fortes do hinduísmo é a questão do sofrimento e da ignorância. Eles acreditam que o sofrimento vem a partir da ignorância do mundo real. O sofrimento surge quando nós não nos satisfazemos com o mundo real, como o mundo como ele é, idealizamos uma outra alternativa e acabamos nos frustrando, ficando insatisfeitos com a nossa realidade. Então, eles acreditam que nós devemos encarar a vida como ela se apresenta, e isso acaba inviabilizando a perspectiva de empreendimento, no sentido que aquela aventura capitalista e todo o sentido de idealização de novas empresas, novos projetos, acaba sendo deixada para um segundo plano. Eles priorizam muito mais a compreensão da vida deles do que a condição de melhora de vida. Isso acaba contribuindo muito para o mantenimento do sistema de castas, que essa questão de compreender a vida e entendê-la como ela é e não como ela deveria ser, acaba influenciando numa paralisação, inibe uma ascensão social nesse sentido. E isso também, a ascensão social, é um outro valor muito visto na nossa sociedade capitalista ocidental. Além disso, na tradição indiana, tem uma diferença muito forte entre o que se é e o que se tem. Na nossa sociedade, a gente acaba associando as nossas possessões, o que nós possuímos, como coisas nossas e como coisas que compõem o nosso ser. Então, por exemplo, minhas coisas materiais acabam compondo a minha personalidade. Para eles é diferente, eles não dão valores extras às coisas materiais. Elas simplesmente têm a função delas e isso não representa o nosso ser. Então, a lógica do consumismo, que é essencial para o capitalismo e para a produção, também não consegue se desenvolver nesse sentido na Índia. E, além disso, uma das dificuldades que a Júlia também comentou é a pluralidade religiosa que existe. Então, em vários empreendimentos, em várias posições no mercado de trabalho, é muito difícil conciliar e empregar tantas pessoas com tantas religiões diferentes, conseguir conciliar essa pluralidade num ambiente de trabalho. A sociedade indiana, ela é pautada pela tradição do sistema de castas, que é um sistema de segregação. Então, embora o sistema de castas tenha sido abolido oficialmente na Constituição de 1950, a sociedade ainda até hoje possui muito esses valores enraizados nela. Então, as castas elas são divididas em dois eixos. O eixo da profissão, ou seja, do ofício. Então, existem as castas dos mercenários, dos camponeses, e as castas baseadas no território, o que também determina a língua. Então, existem castas que estão em determinado território indiano, que só elas, por exemplo, possuem aquele idioma, aquele dialeto. Então, como a Júlia comentou, isso é uma das dificuldades da Índia. E as castas mais altas são chamadas dos brahmanes, e as mais baixas são chamadas de dalits. E a colonização britânica nesse território foi um dos fatores que fez com que esse sistema perpetuasse e segregasse cada vez mais a população, porque eles adotaram uma postura de não interferência nesse sistema, porém sempre favorecendo os brahmanes, que são a casta mais alta. Além de que a colonização britânica também manteve os chamados produtores improdutivos, que seriam os zamindars,
que são latifundiários que tinham um sistema não tinham um sistema de acumulação capitalista, eles apenas produziam para o seu consumo. Então, a perpetuação desse sistema dos zamindars também fez com que perpetuasse o considerado atraso indiano em frente ao sistema internacional, porque o governo indiano não tinha esse capital inicial que é necessário para fazer os investimentos iniciais para que o país começasse a se industrializar e crescer economicamente no sistema. Então, a gente, para compreender de fato o processo de desenvolvimento do capitalismo na Índia, a gente levou em consideração os aspectos religiosos, linguísticos e culturais, e a gente também somou a interpretação de Marx acerca do advento do colonialismo britânico sobre a Índia, o Raj britânico, que começa em 1858. Então, Marx vai atribuir ao colonialismo britânico como uma ferramenta inconsciente da história, porque ao mesmo tempo que ele possibilitou romper a estagnação milenar da sociedade indiana com o surgimento de ferrovias, com a introdução da propriedade privada e das primeiras indústrias têxteis, ele inseriu a Índia na lógica capitalista de uma maneira subalterna e dependente dos países desenvolvidos. Então, por exemplo, com as ferrovias, as produções realizadas na Índia, elas eram exportadas para países que já tinham se desenvolvido completamente. Então, uma coisa que a gente sempre viu na aula do Ortuso é que, para compreender o desenvolvimento de capitalismo de um país, a gente precisa levar em consideração o tempo e o espaço. Então, na Índia, a gente percebeu que já foi um processo de desenvolvimento que começou tardiamente, e o espaço é que a Índia ela tem muitas peculiaridades, pode assim dizer, então ela tem muitas nuances que precisam ser contempladas para a gente analisar esse desenvolvimento bem certinho. Obrigado, Ana, Beatriz, Júlia, Marina e Sabrina. É a Marina que não tá, né? Marina. Então agora a gente passa para a apresentação do, só um minutinho, Giovanni Lana Borges, que fez a pesquisa sobre a atuação política da Confissão Evangélica no Brasil. Você tem a palavra. Aí, agora sim. Muito obrigado. Bom, a minha apresentação vai ser sobre o tema da iniciação científica, que eu comecei agora no mês de agosto, então vai ser desenvolvido ao longo do próximo ano. E aí o que eu trouxe para apresentar foram os resultados assim, preliminares que eu tive até agora, o que eu pesquisei, por exemplo, para produzir o meu projeto. Então, acho que ainda tem um longo caminho pela frente. Mas, inicialmente, eu queria começar uma pesquisa tratando especialmente sobre a ascensão da extrema-direita, que é um tema bem amplo, bem difícil até de estudar. E aí, junto com isso, o professor Márcio, que é quem está me orientando, trouxe também a ideia de tratar de religião, de tratar da igreja evangélica no Brasil, que acho que torna mais difícil ainda até de definir até de especificar exatamente qual que poderia ser o tema de pesquisa. E aí a pergunta inicial que começou aí o que seria o meu projeto de iniciação científica foi se existe uma participação política direta da igreja evangélica, da confissão evangélica, na política brasileira. E a resposta foi, na verdade, bem simples de encontrar. Sim, se você observa o Congresso Nacional Brasileiro, existe a chamada bancada evangélica. Então você tem lá dentro do Congresso a igreja evangélica como um grupo político mesmo, com interesses definidos, com políticos que se autodeterminam como parte daquele grupo e que estão ali ativamente defendendo seus interesses.
e não trataria assim de outros grupos religiosos não terem essa participação política. Claro, acho que no Brasil tem grupos mais representados e menos representados. Mas é que é muito mais evidente a participação da confissão evangélica quando se trata da política no Brasil. E aí, tentando afunilar um pouco mais em um contexto específico, eu cheguei no período das eleições de 2018. Porque acho que pega muito bem aquele momento da ascensão da extrema-direita no Brasil, então pós-retirada da ex-presidente Dilma, então cada vez mais partidos de direita se fortalecendo, até que você chega nas eleições de 2018. E aí, primeiramente, eu acho que o importante desse momento é que tem um acirramento também do debate entre a esquerda e a direita. E aí a igreja evangélica se posiciona nas pautas políticas muito mais proximamente da direita. Porque, de certa forma, a maioria das pautas defendidas pela direita conservadora naquele momento estavam de acordo com os interesses da igreja. Então, a noção de família tradicional, a desestimulação de políticas pró-LGBT, então todas essas questões alinhavam os interesses da igreja evangélica com os interesses dos políticos de direita. E aí a minha pesquisa está utilizando como fonte, tem várias fontes, e um artigo que eu escolhi para estudar é um que faz exatamente uma análise dos políticos principais daquele momento. E muitos deles têm relação direta com a igreja. Então, muitos deles eram pastores ou se diziam propriamente membros da igreja. E aí, até no discurso político da maioria, acho que o principal de todos, sendo do ex-presidente Bolsonaro, era Deus, Pátria e Família. Então você consegue perceber essa conexão muito claramente. Todo o discurso ali da direita estava pautado na religião. Então, nos valores que deveriam ser para a sociedade eram os valores religiosos, enquanto tudo que era associado à direita estava demonizado, por assim se dizer. Então, as questões, por exemplo, relacionadas a aborto, as questões relacionadas a direitos LGBTs, todas eram trazidas exatamente para esse lado. E aí a questão da atuação da igreja em si foi que, dentro dos textos que eu peguei para estudar, especialmente um de Harvard, é que dentro da igreja você cria também uma espécie de palanque político. Você cria dentro do espaço da igreja, às vezes diretamente, às vezes não diretamente, mas você cria a ideia de que ali você está defendendo as pautas políticas. Então você não está diretamente falando, apoie tal político, mas você dá a ideia de que esses são os valores que precisam ser defendidos. Se você faz parte da igreja, esses são os valores, e observe os políticos deste momento, quais valores eles defendem e quais eles não defendem. Então, a pesquisa está se desenvolvendo mais nessa direção, então de analisar um pouco, voltando, como que a igreja evangélica chegou nesse papel que ela tem hoje, como que ela tem essa atuação, como que se formou a chamada bancada evangélica, e como que ali no período de 2018, como que esses discursos foram se convergindo entre a direita, entre os membros da igreja, entre os políticos que estavam nos dois ambientes, como isso foi se convergindo para formar o cenário que a gente teve, que depois teve o resultado nas eleições que a gente teve. É isso. Obrigado. Bom, encerramos as apresentações. Agora eu dou a palavra para o professor Lucas poder fazer os comentários dele como debatedor. O senhor tem a palavra. Só espera a câmera. Eu tenho que ir para algum lugar ou fico aqui? Bem, a gente vai passar vergonha junto, por favor, né? Todo mundo junto, por favor. Não, é bom mesmo, filma comendo, né? Largar a mão de ser besta. Né? Isso.
Tá, Bem, antes de mais nada, queria agradecer a vocês, a professora Patrícia, todo mundo envolvido na organização pelo convite. Aceitei com muito prazer. Conheço todo mundo aqui, né? 17 anos dando aula no primeiro ano, tem essas inconveniências. Todo mundo foi meu aluno ou minha aluna. Mas, enfim, menos a Patrícia, que ela se formou antes de eu entrar. E também, assim, eu fiquei feliz, porém, assim, o que eu vou procurar aqui é fazer sugestões, comentários, porque, obviamente, nenhum dos temas, especialmente da Índia, né, é parte das minhas preocupações acadêmicas, meus estudos, minhas pesquisas. Tenho curiosidade, já li coisas, já dei cursos que tangenciavam essas questões na Índia, mas do ponto de vista da colonização, do imperialismo, enfim, não a Índia nela mesma, né, mas sim o papel dela dentro do sistema imperial britânico, por exemplo, europeu de modo geral. Então, são sugestões, eu fiz algumas, levantei alguns textos que eu achei interessantes para partilhar com vocês. Eu fiz anotações, a Índia tem pouquíssimo, mas eu fiz também, né, anotações, e eu trouxe aqui, depois passar para vocês a cópia anotada, com sugestão, né, bibliográfica, mas só para adiantar, né, que eu aceitei pelo papel, pelo compromisso, né, com o debate, para estimular e prestigiar, né, o movimento de vocês, mas as minhas contribuições vão ser razoavelmente acanhadas, dada a minha ignorância em grande parte de vários dos temas que vocês estão discutindo aqui na mesa e nos seus trabalhos, né. Eu vou começar com a Índia, porque é o que mais delicado para eu navegar, né? E eu estava pensando que um dos problemas, né, obviamente, é que discutir a Índia envolve dois níveis de problema. Tem as particularidades da Índia, da sociedade indiana, da multiplicidade que compõe essa sociedade, e de outra, que é inescapável lidar com as questões do imperialismo e do impacto do Ocidente, da ordem capitalista nessa sociedade indiana. Então, é difícil, né, separar, não dá mais para separar, né? Os brahmanes, os dalits, enfim, mantêm muitas coisas da cultura tradicional deles, mas ao mesmo tempo absorveram, né, práticas, relações inspiradas ou impostas, né, pela lógica imperial, pela lógica capitalista, pela sociedade capitalista. Então, eu acho que para pensar isso, me veio à cabeça, né, dois textos que podem ajudar a vocês a elaborar. Um é o texto do Barraclough, A Revolta contra o Ocidente, em que ele vai discutir, em geral, África e Ásia, né? Vai pegando caso, aparece a Índia aqui e acolá, mas uma das preocupações dele é exatamente os efeitos desse choque entre o impulso, né, de expansão europeia, as transformações que a Europa vai impondo nessas sociedades, e as formas de luta e resistência contra essa imposição. Especialmente, por exemplo, como ele vai percebendo a sucessão, né? Então, no primeiro momento, as resistências são: vamos abandonar tudo isso e voltar à sociedade tradicional. Depois, vamos virar a sociedade ocidental. E, por fim, vamos ter que juntar. Não somos mais a sociedade tradicional que éramos e não vamos virar uma sociedade ocidental. E temos que parar de obsessivamente buscar nos tornar uma sociedade ocidental. Isso vai acontecer na Índia, na China, nas nações africanas, enfim. Então, acho legal no texto do Barraclough, porque ele procura trabalhar, ele vai dar mais sugestões, na verdade. Ele não vai resolver questões para vocês, né? Mas eu acho que ele mostra, né, uma certa perspectiva de análise para tentar lidar com essas contradições que foram gestadas historicamente. Então, não é que a relação com o Ocidente muda muito, continua mudando até hoje, né? Estavam falando, né, logo depois que a Índia aprova sua Constituição, em 50, eles vão participar da Conferência de Bandung, exatamente para começar a marcar um caminho próprio, se afastando tanto da União Soviética como dos Estados Unidos e dos europeus, né, falar: chega, ele precisa trilhar um caminho próprio. Então, acho que ele pode ajudar. E outro é um texto do Benedict Anderson, que o Júlio usa, né, o Comunidades Imaginadas. Ele tem um capítulo dedicado ao imperialismo e os nacionalismos, enfim. Eu acho que é algo assim.
em que ele vai buscar também trabalhar essas contradições, aí mais pegando a perspectiva da língua, da cultura, que é um tema que me pareceu que vocês estão interessadas, né? E isso pode ajudar porque a questão da língua, a própria ideia de nação que nós usamos, né, é ocidental, ela é uma invenção ocidental, né? E ela está calcada, por exemplo, entre outras coisas, né, na ideia de coesão e unidade. Unidade de língua, unidade de crença, unidade de valores, enfim. E vocês mesmos percebem, né, já disseram, né, que a Índia não tem nada disso. Né? A unidade ali ela é dada mais pelo aparelho de Estado do que provavelmente pela cultura, pela língua. A religião tem alguma unidade, mas, como você falou, 80%. Num país de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, sobra aí o quê? Umas 200 milhões, sei lá, eu sou péssimo. É isso, né? Então tem minoria religiosa lá de 30 milhões de pessoas, né? Uma Argentina de minoria religiosa. Então é complicado trabalhar, e eu acho que é interessante que vocês definem, porque vocês vão usar o termo nação, vão usar o termo Estado, porque é parte, né? Os próprios indianos absorveram essas ideias, mas que vocês tenham um pouco de sensibilidade para os aspectos contraditórios desses conceitos aplicados para espaços, para territórios que não correspondem em nada aos princípios e valores que formataram esses conceitos. E eu lembro essa coisa que vocês estavam falando, né, de idioma e dialeto. Tinha um amigo linguista, mas eu perguntei para ele, né, cara, na boa, de maneira simples, né, o que é idioma e o que é dialeto? Ele, querido, idioma é um dialeto com exército. Falei, é só isso? É só isso. Tem um monte de livro chato aqui, se quiser eu posso. Eu falei, não, vou confiar em você, você é o linguista, eu deixo os detalhes para você. Né? Então, você talvez... mas isso para pensar, né, as dificuldades, né, de análise. Porque, por mais difícil que seja o Brasil, minimamente a gente tem algumas semelhanças a mais com os padrões e valores europeus do que a Índia. Eu acho que eu estou trabalhando com os textos exatamente por isso, porque eu mesmo não tenho muito o que dizer sobre o trabalho de vocês por ignorância. Mas acho que esses textos podem ajudar, porque eu acho que a dificuldade que vocês vão enfrentar é exatamente como refinar esses instrumentos de análise para poder produzir algo interessante, né, que saia no final. Eu acho que a ideia um pouco que vocês querem, né, é ver, né, como se dá esse processo. Cadê o que eu anotei? Como é que se dá esse processo de conflito entre cultura e o desenvolvimento socioeconômico da Índia. Então, acho que um dos mediadores fundamentais para isso vão ser a ideia de Estado e a ideia de nação, que são os instrumentos, né, que foram incorporados pelos indianos, mas, obviamente, são adaptados à cultura e à sociedade deles do modo que eles acham mais interessante. E eu sugeriria não usar o Marx para fazer essa análise, porque o Marx não vou dizer que ele é um fã do imperialismo, mas há uma ênfase muito grande nele no lado positivo, porque ele trabalha com a ideia de bárbaro, com a ideia de primitivo. Então, para ele, a Índia era um território bárbaro, primitivo, e que foi despertado pelas forças capitalistas. Né? Então, eu acho meio temeroso, né? Até do ponto de vista político, né? Não só do ponto de vista acadêmico. Né? E aí, pelo contrário, né? Geralmente as pessoas fuja do mais porque ele é comunista, malvado. Não, porque aqui ele está mais próximo dos imperialistas. Ele era um fã do desenvolvimento capitalista. Então, eu não acho muito recomendável o uso dele para fazer o comentário de vocês. Aí eu não tenho sugestão. Enfim, vocês vão buscar algum autor. Posso até dar uma olhada depois. Vocês enchem mais o saco do Alessandro, que ele deve conhecer algo. Algum autor indiano, de preferência, né, que sirva para discutir o impacto do imperialismo na Índia. Só para dar uma ideia, né? Essa ideia, né, de que a Índia era um poço atrasado e a Inglaterra era o avanço da modernidade 100%. Né? Para a indústria inglesa conseguir penetrar na Índia, eles destruíram a produção de tecidos indiana, que era de melhor qualidade, era mais distribuída e capilar, que era artesanal, enfim, tinha uma estrutura muito mais capilar de produção, era de melhor qualidade, mais barato que o tecido inglês. Então, a superioridade não foi tecnológica, de civilização, foi na marra. Então, não estou dizendo também que a Índia era um paraíso, mas é isso, em história, nunca é paraíso e inferno. Isso, são as contradições de um processo histórico, e a integração forçada da Índia na lógica capitalista, eu acho complicado ler no viés do Marx, que é a entrada da Índia na civilização, na modernidade, saindo da estagnação,
Ele aí, nesse sentido, por exemplo, ele não conseguiu superar o Hegel. Né? O Hegel tinha essa mesma ideia, né, de a sociedade burguesa é o ápice da ideia de civilização. E hoje, depois de imperialismo, 2 guerras mundiais, enfim, a civilização ocidental fica a dever bastante em termos de valores, do que a gente imagina uma boa sociedade. Então, só como recomendação, eu diria para fugir do Marx nesse caso específico, porque eu acho que ele vai tender a enviesar a análise de vocês. Né? E eu acho que vocês não querem terminar fazendo elogio do imperialismo no fim do processo. Né? E acho que era isso. Para vocês, enfim, minhas contribuições eram essas, tá bom? E aí como funciona? Eu faço os 3. Tá, e aí vocês comentem, beleza. Então, tá certo. Então eu vou passar para o Giovanni. Eu vi, você falou, o trabalho está bem no começo mesmo. Está bem nos primeiros passos. Né? E a primeira coisa... Cadê aqui? Onde é que você está? Onde foi que eu coloquei você? Aqui, não, começou o primeiro, terceiro. Então, o teu trabalho, né, vai discutir a ascensão da extrema-direita e a relação com a igreja evangélica. É um tema difícil, não pela complexidade dele em si mesmo só, né, mas por ser muito recente. Né? Você está estudando processos que estão ainda transcorrendo, a gente ainda está vendo, né, para onde isso vai, e em análise social, análise histórica, é sempre mais fácil quando você tem o fim do processo. Se você tem o percurso todo que se deu, a construção dos sentidos e das relações políticas, econômicas, né, ficam é mais fácil. Né? Porque quando você está analisando um processo em curso, qualquer conclusão que você chega é provisória, porque ela depende de elementos que ainda não estão colocados pelo próprio processo. Se a extrema-direita assumisse amanhã, seria mais fácil. Enfim, daí estava resolvida a questão. Né? Mas como isso está longe de acontecer, enfim, né? Ela ainda vai alterar, e a reação a ela ainda vai alterar bastante a dinâmica do que você está estudando. A primeira coisa, enfim, o comentário que eu queria fazer, né, eu li o seu texto também, né, de todo mundo, eu não sei, você fica falando a igreja evangélica. Eu não sei se foi um escorregão vindo de a igreja católica. Você tem a igreja católica, sim. Né? Agora, a igreja evangélica não. Aliás, o característico da denominação evangélica é a multiplicidade de igrejas, né, de instituições, e que, inclusive, apesar de elas terem um acordo geral sobre esses valores, isso não significa, taticamente, uma união constante entre elas. Né? Elas brigam entre elas, têm disputas locais, os pastores marcam, às vezes tem uma união lá na Câmara, mas aí nas eleições locais tem disputas, os grupos se dividem, né? Então, eu acho que eu tomaria esse cuidado, né, aí quando você... Então, denominação evangélica, algo... aí sim, você tem a denominação evangélica, é um geralzão, né? Mas a igreja evangélica, eu acho que não é um termo... E você usa com alguma frequência no texto. Né? Eu acho que ele pode levar a uma ideia de uma unicidade que não existe. A Igreja Católica, sim. Apesar das várias divergências da Igreja Católica, existe a Igreja Católica, uma instituição única, que atua de maneira hierárquica, né? e sem muita divergência. Quer dizer, com muita divergência, mas na hora de ir para o combate, acaba a divergência todo mundo junto. Né? Isso. Exato. Na hora da cruzada, a gente corta a cabeça todo mundo junto. Né? Esse boiar já corta de um amigo aqui que estava incomodando no embalo. Né? Então, esse é o primeiro comentário. Né? O segundo, eu acho que seria interessante, um dos textos que eu coloquei, isso tudo não precisa anotar, que eu anotei no final lá do texto de vocês. Né? Tem um texto de uma pesquisadora no livro do Gessé Souza, a Ralé brasileira, esqueci o nome da pesquisadora, enfim. O livro é coordenado direto por ele, mas que é O Crente e o Delinquente, né? Que ele vai analisar um pouco a emergência, né, dos pentecostais evangélicos e as relações, né, entre a legalidade e a ilegalidade. Não é exatamente o tema que você está pensando mais a política, mas eu acho que ali é um belo exercício, né, de análise social do papel da religião
na questão ali de legalidade e ilegalidade. Foi interessante para você, né? E como a pesquisa, quer dizer, o objeto geral é o mesmo, né? A igreja evangélica, no momento anterior do que você está estudando, mas pode te ajudar exatamente porque o problema, né, é o quanto você está analisando, né, o papel da religião na política e o quanto você está analisando o papel institucional das igrejas, né, na política, que são dois campos diferentes. Então, uma coisa são os valores, então essa unidade vai se organizar para combater o aborto, né, para combater a aprovação do aborto. Isso aí você tem uma questão religiosa que penetra o debate político e passa a nortear, né, esse debate político. Outra coisa é a ação institucional das igrejas, quando, por exemplo, elas passam a fazer campanha para o candidato A, B ou C, e quer dizer, pode até usar os valores, mas aí os valores religiosos estão sendo instrumentalizados, né, para que a instituição consiga atingir o seu objetivo político, econômico, em última instância, que se desdobra, né, interesse. Então, acho que é um cuidado que você precisa ter, né, ao ir montando o seu trabalho, exatamente o que você está falando, né, do efeito dos valores religiosos na política e quando você está discutindo, né, o papel institucional da igreja como articulador do debate político e da esfera política. Porque quando a gente fala de bancada evangélica, ali é complexo, né, porque a bancada evangélica não é unificada. Ela é unificada em algumas questões. E ela tem uma diversidade partidária, uma diversidade de igrejas, né, a gente da Universal, a gente da Assembleia, a gente, enfim, de tudo que é igreja. Então, é claro, no fundo, você pode dizer, professor, mas no fundo isso não vai se articulando? Vai. Mas na hora de expor, né, para fins de clareza e de análise, você precisa ir mostrando os momentos como momentos distintos. Então, aqui é uma questão de valor religioso, norteando. Aqui é a igreja atuando como um articulador político, como um agente político direto da disputa eleitoral, da disputa política, da disputa partidária, enfim, assim que o vai. Porque o difícil, né, que acho que vai se enfrentar, né, é exatamente como, por exemplo, essa instrumentalização, ela não necessariamente, porque os valores eles podem ser só ideológicos, né, não. O Bolsonaro, por exemplo, não é evangélico, né? Ele é católico. O discurso, ele se batizou lá no Jordão, fez toda a cena, mas ele é católico. A Michelle Bolsonaro, ela é de fato evangélica, mas o Bolsonaro não. Mas existe aí uma instrumentalização desses valores para conseguir atingir o resultado eleitoral que é almejado e conseguir uma base de apoio político, né, concreta. E é curioso, assim, como isso está em movimento é difícil, né, porque o resultado eleitoral foi indiscutível. Eles conseguiram. Ele perdeu por 1,5 milhão de votos. Não foi uma derrota, assim, massacrante, né? E uma parte importante foi da articulação, porque os evangélicos são militantes. Eles são articulados, eles vão atrás, eles se organizam, eles fazem a disputa ideológica, eles buscam voto, né? E isso foi fundamental. Agora, é curioso, né? Porque eu imaginei que quando ele tivesse os problemas que ele está enfrentando agora, que ele teria mais apoio de rua, que os evangélicos iriam à rua, né, para defender o seu líder, enfim. Isso não está acontecendo. Ele está sendo aí perdendo direito político, periga daqui a pouco ter investigação que pode levá-lo para a cadeia, e ao que parece isso não repercute. Então, isso é uma coisa curiosa, porque no passado, no fascismo tradicional, vamos dizer assim, né, era indissociável a figura do líder e da massa, né? E era um líder só, não tinha variação de líder, né? Era aquele líder que era o líder da massa. E ao que parece, esse novo movimento ele é mais flexível nisso. Então, tudo isso eu estou pensando, tá, Giovanni? Estou tentando pensar a partir do que eu li, a partir da sua fala, né? Mas é pensar um pouco o quanto esse movimento evangélico ele se organiza de uma maneira tal que agora ele está com o Bolsonaro, mas se amanhã precisar trocar, tchau Bolsonaro. E bora para o próximo. E isso muda, né, o papel. Então não se trata mais da massa tradicional que a gente tinha lá atrás, que follow the leader, né? Siga o líder. Então é um pouco mais... um pouco não, eu diria bem mais complexo. Isso. Tem
Toda relação é sempre dialética, né? Mas eu acho que aqui a dialética ela implica que o líder pode dançar na história, né? E isso não ser um problema para o movimento evangélico. Então tem esse movimento que ele não tem uma liderança clara, ele está em vários grandes grandes, como é que chama? Líderes das igrejas, né? São os bispos, arcebispos, sei lá, né? E que vão se articulando, vão brigando, vão tudo, mas trabalham, né, sem uma unidade, não tem um Papa, não tem um Hitler, não tem um Roosevelt, enfim, não tem uma grande figura que galvaniza todos os interesses. Então, acho que se no seu trabalho você conseguisse dando pistas, né, de como esse movimento ele vai construindo essas relações políticas atravessadas pela religião, em relações concretas entre essas lideranças religiosas e as figuras políticas, nossa, se você conseguir só apontar, claro, isso não é uma iniciação, mas só apontar isso já seria bem interessante. Tá bom? Era isso que eu tinha. E o do Júlio, gostei também bastante, né? O seu está um pouco mais avançado, pelo que eu... Tá. Bem, quanto à parte mais teórica, não tenho muito a dizer, né? Acho que as suas escolhas, tanto dos autores, né, são consistentes com o objeto que você está querendo analisar. Eu só senti um pouco falta, e aí, enfim, ver se você está passando na sua cabeça, se você considera isso importante para a sua discussão, mas um pouco mais... que você faz a discussão muito ainda do ponto de vista do Estado, dos aparelhos, enfim. Você ainda não trouxe, assim, para mim, a educação de fato, né? Como ela se articula, isso ainda não apareceu tanto. Porque a educação é uma área, enfim, com debates, né? Discussões, enfim. Eu separei, acho que até 2 textos, enfim, sobre legislação educacional do período, porque quando a gente discute muito o teórico, o macro é importante para apontar as linhas gerais do processo, mas às vezes é interessante voltar e ver para analisar concretamente, né, o que está acontecendo, né, nos anos Vargas. Né? Porque, por exemplo, né, quando você discute, né, pegando lá do Caio Prado, a criação de um nexo moral, que era um dos objetivos, né, porque, obviamente, o projeto não é tocado pelo Vargas, né, tem gente tocando. Uma figura como Anísio Teixeira, o educador baiano, né, que foi fundador da UNB, junto com o Darcy Ribeiro, foi um dos criadores da Escola Nova, enfim. Essa é uma das posições centrais dele, do projeto educacional que ele queria para o Brasil, que era uma educação que conseguisse formar cidadãos e, eventualmente, trabalhadores e trabalhadoras. Né? Havia uma relação, mas o foco era os cidadãos. Ele, inclusive, tem uma certa evolução no pensamento dele, porque, inicialmente, ele tinha pensado em separar a educação de acordo com o nível social das pessoas. Então, trabalhador braçal, primário. Trabalhador de escritório, básico, enfim, ginásio e colégio. E aí as profissões mais elevadas, universidade. E até que ele se dá conta que isso é um absurdo, né? E ele começa a repensar e reestrutura para pensar uma educação universal, de fato, e criação de um conjunto de valores universais. Então, acho que seria interessante, para avançar, isso for virar uma monografia mais ainda, que você desse uma olhadinha, né, em algumas das discussões da área de educação do período, né, sobre o período, para ver quais eram as preocupações, de fato, da educação, dos educadores, dos legisladores que estavam propondo as leis da época, né, porque isso vai enriquecer, acho que, essa abordagem. Eu acho que, pelo pouco que eu conheço, elas vão tender a apontar, né, para esse caminho que você está falando, até a ditadura, até o golpe de 64, que aí muda, né, o sinal, mas eu acho que isso enriqueceria o trabalho, né, e daria para ele uma maior consistência. Como pesquisa inicial já está ótimo, óbvio, está sobrando, né, mas já que chegou até aqui, né, então mais passos são interessantes. Eu acho importante, porque eu sei que na área de RI vocês puxam mais para ciências sociais, para ciência política, do que para a história. Então, portanto, puxam mais para análise macro, teórica, do que para análise do particular. Né? E a história é fundamentalmente
A gente desdobra para uma análise geral, mas o fundamental em história é a análise particular. Então, a contribuição que eu trago é puxar a orelha de vocês, o particular, e o elemento aqui particular que você está estudando, né? Tudo bem, você fez análise sociopolítica, ciência política, tudo. Mas o que está acontecendo ali mesmo, né? Quais são as questões educacionais que educadores, movimentos de educação, que a sociedade civil, entre aspas, aí, né, tá propondo. E como isso se articula, né, com quando você diz, né, a coesão e unidade. Como é que isso se articula com essa ideia de um aparelho de Estado que está tentando criar essa coesão e unidade entre a população, né? Criar um povo brasileiro. Não é à toa que um dos livros mais famosos, né, do Darcy Ribeiro, um dos maiores livros do pensamento brasileiro do século XX, é O Povo Brasileiro, né, que se trata dessa invenção. No texto, eu até comentei, depois você dá uma olhada com mais calma, né, mas eu só teria uma nuance ali, porque dá um pouco a impressão que o Estado brasileiro só vai querer começar a inventar a nação a partir de 30. Né? E eu discordo, enfim, se foi isso, né, eu discordo, que o Estado brasileiro nasce com essa missão. O problema é que no século XIX, pretos, índios, negros não cabiam. Eles tentaram inventar um povo brasileiro sem brasileiros. A partir de 30, finalmente o Estado chega, não dá. Né? O povo que a gente tem é esse aqui. Então a gente vai ter que articular a nação brasileira a partir desse povo. E aí vem toda a questão do Mário de Andrade, tudo. Tanto que eu selecionei um texto do Antônio Cândido, A Cultura e a Revolução de 30. Não sei se você conhece. Está na Educação pela Noite. Eu acho que é bem legal porque ele faz um mapão da vida cultural e educacional, por sequência, né, nos anos 30. Né? E aí com várias sugestões legais para assim, abrir portinhas, né, para que você possa... Está sendo filmado isso, né? O que aconteceu? É poltergeist. Não, joga na parede, então. Agora parou. Nossa senhora. Tecnologia do perigo, enfim. Né? Vargas. Né? Tá possuído, né? Mas então, pegar esse texto para... porque é isso, né? As nações modernas, elas são, em grande medida, né, também produzidas pelos seus estados. Claro, nações absurdamente autoritárias, escravistas como a nossa, né, você tem uma supressão gigantesca da participação efetiva popular nesse processo, até os anos 30, pelo menos. Aí começa a mudar um pouco. Nos outros estados, há uma pressão maior. Né? Então, o Estado tenta impor um certo modelo, a sociedade, o povo reage, aí vai uma tensão, né, nessa relação do Estado nacional criando a sua nação. Aqui no Brasil é mais autoritário, é mais fechado. Então, então a minha contribuição é exatamente para que, nas anotações que eu fiz, de você avançar um pouco mais, trazer um pouco mais a educação para o centro do seu trabalho. E usar esse instrumental teórico que você apresentou aqui, né, para trabalhar em cima desse objeto, que eu acho que pode enriquecer a análise. Acho que o que você já fez é bastante, né? Mas eu achei interessante, inclusive, se for virar uma monografia mais ainda, que você fizesse isso. Tá bom? Então, enfim, eram as minhas colocações. Agradeço novamente o convite e agora acho que é com vocês, né? Calma aí que agora a gente vai ter que girar de novo. Enquanto vai girando aqui... Agora foi. Eu tô com medo de sair daqui e ela parar de funcionar. Boa. Pronto. Bom, agora a gente retorna a palavra então para os apresentadores para vocês responderem aos comentários do nosso professor. Quem quer começar? Obrigada, professor, pelas palavras.
ajudou muito a nortear a gente. Foi uma apresentação de seminário, então nós não nos aprofundamos muito. E, inclusive, a própria Índia é muito perplexa, né? Então, eu imagino que numa simples apresentação dessa não conseguiríamos nos aprofundar tanto. Uma coisa que você comentou e que eu achei interessantíssima foi essa questão da identidade nacional, que inclusive em vários textos que eu li para poder me embasar, né, para a apresentação, eles não usavam o termo nação ou identidade nacional, mas sim identidade comunitária ou interesses comunitários. Não chegavam a essa questão de identidade nacional, porque simplesmente inúmeros autores chegaram nesse senso de que é muito difícil criar uma cisão, um laço com uma cultura tão forte, com diferentes etnias no mesmo território, sabe? Então, eu achei isso muito interessante. E uma outra coisa também relacionada à própria questão de identidade nacional é que nas aulas do professor Artuzzo também a gente viu que o desenvolvimento do capitalismo se dá a partir da formação de uma identidade nacional, de um Estado forte, né? E quanto mais um país demorasse para poder se inserir nesse sistema internacional, maior teria que ser essa intervenção do Estado, sabe, na economia, para poder garantir industrialização e infraestrutura e vários outros setores que envolvem a inserção do capitalismo. E é muito difícil pensar acho que se até no caso do Brasil isso pode fazer um paralelo, é muito difícil pensar modernização, industrialização, inserção no capitalismo, um Estado forte, sem essa questão da identidade nacional tão definida. Então, imagino que, inclusive, uma dessas questões ao se entender o desenvolvimento da Índia, seja essa também. A questão da, não necessariamente falta de identidade nacional, mas da falta de coesão. E, assim, da falta de um interesse nacional em se modernizar, em ter projetos internacionais e tudo mais. Seria isso. Muito obrigada. Obrigada, professor, pelos comentários. E uma coisa também que eu achei interessante que você comentou, não foi o nosso foco, mas eu pesquisei sobre também, em outras matérias a gente viu, foi da questão da Conferência de Bandung também, que marca um ponto de virada na história indiana, né? Os países não alinhados. E uma coisa também que eu percebi nas pesquisas foi que até hoje a Índia tem proporcionado esse caráter, de certa forma, de país não alinhado, de não tomar nenhum partido, vamos dizer assim. Então, a questão dos BRICS, por exemplo, a questão de fazer comércio com quem precisa fazer. Sim, então acho que é uma coisa que, na época, foi um ponto de virada para a história indiana e foi um ponto de virada importante para a história deles, então eles perpetuaram essa questão. Mas muito obrigada pelos comentários. Oi? Ah, tá. Tá. Sobre a nossa escolha de usar o Marx, né, para interpretar, que como também foi um trabalho, um seminário que a gente estava fazendo, a gente também não conseguiu levantar tanta bibliografia assim, então a gente acabou selecionando ele. Mas só para não sair a gente que defendeu o imperialismo, nada do tipo. É que nos escritos, na bibliografia que a gente levantou, nos escritos sobre a Índia, o autor ele fala que o Marx dá, em boa medida, boas-vindas ao advento do colonialismo britânico na Índia. Realmente tem isso. E eu lembro que quando eu estava lendo, eu fiquei, acho que não dá para colocar isso. Eu li algumas vezes, aí eu falei, acho que não dá certo. Mas aí
O próprio escritor ele levanta algumas cartas que o Marx enviou para um pensador russo e que depois também que ele teve mais contato com alguns documentos da Primeira Internacional. E é que nessas cartas ele faz uma análise um pouco realmente das indústrias, das ferrovias construídas em países onde não tinha uma indústria moderna estabelecida, que levaria a essa subordinação a outros países. Mas foi por isso que a gente colocou no trabalho, a gente deixa especificado essa mudança de pensamento para dar uma contextualizada. É isso. Queria agradecer pelas indicações do texto. A gente vai dar uma olhada, porque acho que para falar de Índia, cada questão que a gente foca tem tantos aspectos envolvidos que a gente tem que fazer uma pesquisa de outra forma do que estamos acostumados, assim. Então, eu gostei também do comentário de tentar não olhar através da lógica do Ocidente, né, mas tentar olhar de um autor indiano, acho que faria mais sentido. E a Índia é realmente assim, um país muito atípico, então se fôssemos transformar isso em outro tipo de pesquisa, a gente teria que nichar mais para conseguir o grau de profundidade necessário para esse assunto que é tão complexo e não deixar a análise de forma superficial. Obrigada. Obrigado também, professor, pelos comentários do meu trabalho. E aí eu acho que no primeiro desafio que você colocou nos comentários, que seria exatamente da história continuar acontecendo e ser muito recente. O caminho que eu estou pensando em levar o trabalho seria de colocar aí o resultado da eleição de 2018 como um ponto de parada. Então, analisar, olha, previamente você tem essa organização política, você tem essas movimentações que culminaram aqui nesse resultado. E aí, a partir disso, entender desse resultado o que pode ser traçado aí como uma atuação. Eu acho que a questão de definir aí os vários grupos evangélicos é importante também. Acho que vai ter que ser uma etapa aí do processo do trabalho também, para os dois lados, né? Tanto para o lado de colocar, olha, eles têm um interesse comum de todos, eles têm pautas que são mais morais, mais unidas à religião diretamente, tem pautas mais específicas de cada um. Eu até acho que vai ter que entrar em algumas mais específicas, dependendo do rumo do trabalho. Mas eu acho que seria mais por esse caminho aí. E acho que seguir por aí também a questão da institucionalização. Eu acho que dá para ir pelos dois lados também. E acho que até é válido citar a questão moral, né, a questão que era o discurso da época também, né, conservador nos costumes e liberal na economia. Então, de que a questão dos costumes, que a questão da moral era muito ligada a essa visão geral da igreja, e aí as questões políticas eram mais específicas, e aí tratar da instituição mais especificamente, que acho que é mais o caminho aí para falar de atuação diretamente. Mas obrigado, professor. Obrigado. Eu fico ouvindo esse comentário, já me dá uma vontade de dar pitaco. Mas, obrigado pelos comentários, professor. Na verdade, por ser um artigo maior, né, eu cortei exatamente esse capítulo da particularidade. Tem a sessão de disputa política ficou fora, mas ela existe. Eu posso te mandar se você tiver interesse. Se tiver mais coisas para ler, você guarda na gaveta e finge que leu. Mas eu concordo e eu acho que na verdade esse é um dos pontos a serem melhorados, né? Porque na verdade eu fiz esse trabalho no fim do semestre passado e eu resgatei ele para o ciclo de debates. E aí eu critiquei ele inteiro e uma das críticas eu falo embora várias ideias propostas no Manifesto dos Pioneiros eu já risquei. Quais ideias? Qual é a discussão? E aí eu usei na análise, eu nem sei se ele desapareceu aqui, mas tem um livro do Saviani, que é um professor da Unicamp, né, que é a história das ideias pedagógicas do Brasil, e tem mais um dos outros professores também da Unicamp, que é a educação nas constituições, né, que faz análise de todas as constituições. E daí eu tentei me orientar por isso e pelo livro do Azevedo, porque ele escreveu e estava vivo lá, né? Ele escreveu o Manifesto dos Pioneiros e falei, acho que talvez ele tenha algo a dizer. Mas
mas eu agradeço e eu acho que, na verdade, é isso que falta no trabalho, né? E de forma mais geral, na verdade, eu pretendo abordar o nacionalismo e a formação da nação de uma forma mais ampla, né? Analisando mais aparelhos de Estado na minha monografia, se Deus me ajudar a terminar. E daí a minha ideia, na verdade, eu concordo com você que o Estado brasileiro nasceu para formar a nação brasileira, mas aí eu me apoio na ideia do Zernato, que é um outro cientista, e ele aponta uma diferença, né, nessa ideia da nação do século XIX e da nação do século XX, né? E aí a análise, nesse caso, ela é justamente dessa nação de massas, né? Faltou explicitar isso. Então, essa ideia da inclusão das massas na nação, né? E não mais aquela nação que é uma nobreza com uma cultura, com uma língua capaz de expressar uma cultura, né? Que é bem aquela coisa. Vamos chamar os pintores franceses para pintar o Brasil, né? Criar poetas e poemas para mostrar que temos uma cultura, né? E aí, como não tem um capítulo primeiro de teoria, né? Não ficou clara essa diferenciação, porque daí nessa perspectiva de nação de massas, minha hipótese é que não exista nenhuma nação com mais de 150 anos, né? Todas elas se formaram de 1880 para frente, 1870, vai. E bem, é isso. Tem muitas coisas ainda a discutir, mas eu agradeço muito as indicações. Sim, eu vou colocar na próxima. No prelo, né? Eu mesmo me referenciando. Vai sair um dia. E sobre o Antônio Cândido, eu acho que eu não li esse de 1930, eu li a cultura no Brasil de 1900 a 1945. Ele faz uma... eu acho que os dois... esse faz parte de uma de um maior. Mas é isso, muito obrigado, professor. E quando eu falei a gente tem a disciplina de técnicas de pesquisa, eu falei para a Georgia, né? Eu quero estudar nacionalismo. Ela perguntou, você já falou com o Lucas? Era justamente isso. Mas foi um prazer muito grande. Obrigado. Agora eu passo a palavra para a nossa plateia. Vocês têm algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta? Tem? Isso. Isso, eu detesto. Pronto. Posso falar? Bom, gente, muito obrigado pelas apresentações das pesquisas de vocês. Eu achei, todas muito maras, muito boas. E eu queria, meu único comentário, na verdade, sobre a pesquisa do meu querido Giovanni, que, assim, claro que o seu trabalho está muito no começo ainda, e é justo você não ter todas as respostas, até porque, como o professor falou, é um processo muito cotidiano ao que a gente vive. Mas eu fiquei curioso que o professor citou em certo momento que é perigoso depois que o bolsonarismo, de fato, sabe, se deitar novamente, que, como o senhor colocou, não sei se está correto, como o professor falou, a igreja evangélica, enquanto bloco, sabe, vai atrás de outro nome, entendeu? Eu queria saber, não sei, tá muito início, né? Mas como que você elenca o início desse movimento, entendeu? Dessa autonomia no bloco, sabe? Eu tô sendo, muito ignorante na minha pergunta, talvez, porque eu não tô pesquisando nada, entendeu? Eu só fiquei curioso com isso, só. Muito obrigado. Outras perguntas? Comentários? Eu tenho um comentário para as duas, e daí eu vou acabar mandando um para do Júlio também, para só não deixar de fora, né? Então, Giovanni, é uma sugestão. Você falou que você está focando no período específico das eleições, né? Eu ia sugerir colocar assim no título final da sua apresentação, esse foco, porque realmente, como o Álvaro falou, é um processo que é muito contínuo e você pode analisar de diferentes períodos. Então, talvez já trazer um foco para simplificar a sua vida, pensando na hora do que analisar também. Para as meninas que fizeram da Índia,
eu fiz da Índia também no trabalho eu e o Álvaro, inclusive, no trabalho do Márcio, né, na aula de LAPRE. E a gente pesquisou, acho que uma parte mais moderna. Eu queria saber se vocês tiveram também um recorte de tempo na pesquisa de vocês, se foi tipo até o início da industrialização, do desenvolvimento industrial, porque a gente depois pesquisou e na nossa pesquisa veio muito sobre a indústria de software e os avanços disso agora, né? Mas isso é mais uma coisa dos anos 2000, dos BRICS. Então, queria saber se vocês chegaram até esse ponto ou se vocês pararam no início do desenvolvimento. E para o Júlio, achei muito interessante e também acho que concordo com o comentário do Janone sobre a questão de entender mais no foco da educação, tipo, como a educação entra nisso. Para mim ficou muito claro o papel do Estado em propagar a educação e propagar e fazer o nexo moral com a questão da identidade nacional, mas não ficou tão clara a questão da educação para mim. Então, se você quiser comentar também sobre isso, não sei. Agora, então, vocês querem começar por onde? Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, meu caro. Tá realmente no início da pesquisa e isso era até uma parte que eu queria aprofundar um pouco. O Márcio, na verdade, quando a gente começou a discutir esse tema, ele falou ele deu a ideia primeiro de investigar como que a igreja evangélica foi se constituindo no Brasil, que é um processo dos anos 60, acho que seria um outro tipo de pesquisa. E aí eu que falei, vamos tentar trazer, acho que talvez um pouco mais para atual. Mas uma parte da pesquisa que eu queria fazer realmente era de entender esse processo histórico da igreja evangélica dentro do Brasil, como que eles foram se aproximando da política. Então, é uma parte da pesquisa que eu realmente gostaria de ir atrás, gostaria de fazer por contexto e também para facilitar, acho que, o entendimento. E do que a Maria colocou, sim, acho que para a iniciação científica em si precisa ter mais claramente aí qual que é o recorte histórico, para facilitar e também para ficar mais definido mesmo. Mas espero ter respondido mais ou menos. Obrigada pela pergunta, Maria. A gente pesquisou também um pouco sobre a indústria indiana, de certa forma, atualmente, sobre a questão dos softwares, por exemplo, e como eles se portam nesse sistema internacional. Mas eu acho que o nosso foco, se eu estiver errada, me corrijam, foi mais na questão de analisar criticamente, de certa forma, como que a cultura, essa tradição mesmo indiana tem influenciou a sua inserção nesse sistema e como que hoje em dia ainda ela se porta, mas o nosso foco não foi tão atualmente mesmo. Obrigada pela pergunta, Maria. Só para complementar um pouquinho, mas é que também o propósito inicial do projeto era entender a inserção da Índia no sistema internacional capitalista, né? E também entender como se deu o desenvolvimento socioeconômico lá, a partir de quais princípios, como o Estado se desenvolveu, né, depois da independência, em 1947. Então, nós focamos mais em uma análise crítica e também voltamos para uma questão mais histórica, de entender como se deram os planos quinquenais, como que esse desenvolvimento foi acontecendo e quais foram as consequências disso para hoje em dia. Então, como a Bia falou, a gente acabou vendo, sim, sobre, por exemplo, Bangalore, outros setores de aviação também, mas o nosso foco mesmo era entender o processo de desenvolvimento socioeconômico da Índia. Bem, eu posso dar uma ideia só do que foi essa disputa, né? Então, em 1920, a gente já tinha vários movimentos voltados à reforma desse sistema educacional brasileiro, que não era um sistema, né? Você tinha escolas espalhadas, que é uma herança, na verdade, da educação jesuítica, né? Nunca foi uma educação de fato, nunca foi um sistema. Você tem várias escolas espalhadas e de certa forma, a igreja cria uma unidade, mas é uma unidade muito esparsa, principalmente com a dificuldade da comunicação, né? É uma coisa central. Para a gente esquece disso muitas vezes, mas
essas escolas, essas catequeses estão muito espalhadas, né, pelo Brasil, elas não se comunicam, e então existe, desde 1889, já começa um movimento por essa renovação da escola, né, desde o fim da monarquia, e o ápice desse movimento é na década de 20 e 30, né, e em 1924 tem a formação da Associação Brasileira de Educação, que é uma espécie de grupo de intelectuais, né, que se propõe a pensar a educação e a projetar essa reforma da educação. E eles criam, em 1931, um congresso. Em 1932, eles publicam o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né, que é a fundação da Escola Nova. E aí, então, eles têm uma série de ideias. Né? Eu não vou listar todas as ideias, porque eu acho que não faz sentido. A gente já falou, né, a unidade, o público, a gratuidade. E então essa quebra fundamental, a disputa é entre essa escola nova que está sendo fundada, essas ideias novas, e o ensino religioso antigo, né? É que hoje em dia a gente esquece de quanto a Igreja Católica é conservadora, né? Depois de 75, o Papa é divertido, legal, faz gracinha, mas antes disso, ela era muito conservadora. Então a disputa é principalmente essa. E assim que se publica o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, você tem uma quebra mesmo com o setor que defendia uma educação religiosa dentro da Associação Brasileira de Educação. Porque existe a ideia, como o próprio professor comentou, tem uma ideia de que a educação moderna para o trabalho, para a profissionalização, ela vai... não é aculturar, né, mas ela vai tirar os valores do indivíduo, né? Eles, na verdade, eram contrários a uma educação sem valores. E os valores, na cabeça deles, deviam ser os valores religiosos. E essa é a disputa laico-religiosa, né? Quais serão os valores a serem colocados, né? O valor do trabalho, o valor do dinheiro e o Azevedo... e bem, quando eles fazem a Constituição, quem é eleito ministro da Justiça pelo Vargas, né? Faz parte do grupo da Educação Nova que defende a educação laica. Então, de certa forma, as ideias aplicadas são as ideias da educação laica dessa ala da Associação Brasileira. E são conhecidos como os escolas novistas, né? E aí, então, em 34 existem essas ideias, a ideia de uma escola única, né? A escola do trabalho e a escola comunidade. Então, a escola única porque todos têm essa padronização, a escola é submetida a uma única centralidade, né? A escola do trabalho para ensinar, profissionalizar e preparar os cidadãos para o mundo moderno, industrial. E a escola comunidade, que é essa ideia dos valores sociais. A ideia de que cada escola deve conformar uma comunidade própria dentro dela, com a ideia do trabalho em grupo, do esforço, da ajuda, e é essa escola que vai tentar ser reproduzida. A gente sabe que com muitas limitações, principalmente a partir de 64, né? Você escolhe quem serão os alunos dessa nova escola, quem serão os cidadãos dessa nova nação. E bem, é um destaque que eu dou, né, que na verdade a questão não está em qual é a legislação, né, mas quais são as práticas que essa escola propõe. E nesse sentido da escola, principalmente da escola comunidade, você tem uma propagação de valores de igualdade, né, de fraternidade, de certa forma, ainda que num modelo um tanto patriarcal, né. Mas é isso, essas são as disputas, elas são muito mais profundas, né? E é curioso que o Azevedo ele propõe que, na verdade, a Constituição que mais avançou na educação foi a de 1937, que, teoricamente, é uma Constituição ainda mais ditatorial, mais nervosa. Né? E aí ele diz que só nessa Constituição é que, de fato, todos os valores da Escola Nova foram empregados. E a crítica, então, é justamente, né? Ok, eles foram empregados, mas para quem é essa escola? Né? De que maneira ela se aplica? Ela não acontece de verdade, né? E principalmente depois de 64, a gente percebe que esses valores foram deixados para trás, né? A ideia da escola comunidade ficou para trás. Eu acho que é isso. Bom,
Bom, então muito obrigado pelas apresentações de todos. Encerramos assim a 6ª mesa do nosso 5º ciclo de debate discente do SEDE Facamp. Gostaríamos de agradecer a presença do professor Lucas Giannoni pelo excelente debate com os nossos alunos e também parabenizar aos apresentadores da mesa de hoje que desenvolveram pesquisas incríveis. Agradecemos a presença da nossa plateia, de todos os alunos, professores e convidados, e também aproveitamos para convidar vocês para a mesa 7 do ciclo, que ainda vai acontecer hoje, às 3h30. Aí o assunto é sobre raça e gênero. Isso. Então, estão todos convidados. Encerramos mais uma mesa do ciclo. Muito obrigado, pessoal.